Cara, tem uma história bacana com o Marco Túlio, né, do Jota Quest. Conta aí. Que eu sou fã, né? Bom, naquela época eu tava montando para todo mundo Lulu e tudo, então eu não sei como é que chegou em Minas, mas eu já estava conhecido, né? Tipo, no meio musical. Sim. E aí eu recebi uma ligação do Hold, do Marco Túlio, do produtor, falando que ele queria montar um sistema e tudo, e se ele podia me ligar. Isso era com hack ainda, ele usava. Cara, o Marco Túlio usava um Geladeira. geladeira enorme, que o esquema de caminhão, né? A facilidade estava na época do patrocínio da Fanta deles. Nossa, eu lembro. Eles estavam, porra, né? Bombando e, cara, o cara me ligou, combinamos, só que, cara, os caras estavam fazendo muito show, né? Eu lembro que eu não lembro, eu virei noite fazendo o equipamento dele, porque eu acho que ele tava e vinha fazer um show no Rio, depois eles iam para algum lugar, o Hold ia ficar, depois o Hold saía com o equipamento. Eu tinha, assim, tipo, 3 dias para fazer o... Ah, já que a gente vai estar no Rio, vou deixar o equipamento. Cara, eu montei, era um hack monstruoso, eu tive... Se ficar apavorado, né? Olha a responsabilidade. Por mais que eu já soubesse o que eu estava fazendo e Deu um tudo... gelinho, deu um gelo. Deu um gelinho, deu gelinho. O hack, tamanho do meu, né? Eu já tinha montado vários. Sim. O Lulu Santos e Ebert eu montava uns pequenos. E tem até história, esse negócio de história de feio que você falou, eu tenho até a história do Ebert Viana também, eu conto já. Vai, conta aí, depois dessa. Do Marco Túlio, eu montei o sistema dele, eu acho que era o Beto, que era o hold dele na época, eu não lembro. Montei o sistema dele todo, o hold levou, o Marco Túlio me ligou depois, acertou tudo direitinho. Mineiro chora um pouquinho, né? Pô, os caras têm dinheiro, choraram, velho. Não, cara, um amor de pessoa, cara, que tanto o Marco Túlio quanto o Samuel. E aí o Marco Túlio logo em seguida falou: ó, o equipamento vai chegar, eu vou fazer show. Eu acho que era em Curitiba. E ele falou: eu queria, você tem como vir? Eu pago aí, você me faz um orçamento para você vir aqui e acompanhar, porque eu quero que você passe tudo para o Hold e para ver o equipamento funcionando direitinho. Se der alguma treta, ele resolve. Se der alguma treta, você tá aqui e resolve. Eu falei, ó, tá testado e aprovado, mas realmente, tá viajando, foi de avião, eu acho, na época, porque o caminhão já tinha ido. Então, ele mandou a passagem, hospedagem, não sei o quê. E aí, fui para lá, fiquei 3 dias, aí vi o show, maravilhoso, você vê a produção, né? Cara, eu fiquei desde a passagem de som até o horário do show, vendo tudo, pô, palco monstruoso, com aquele... Coisa mais linda, cara. E aí você vê a multidão, é emocionante, né? Ficar arrepiado, assim. Eu já toquei para muita gente, cara. Já toquei para mais de 20 mil pessoas, assim, em eventos corporativos, tá? Sim. É emocionante, mas pô, você vê uma banda de evidência, sei lá qual era a música da época. Levanta num outro nível, né? Conexão pô, com a galera pulando. Cara, deu tudo certo, mas você vê o nível de profissionalismo do cara. O cara investiu um dinheiro ali pesado no sistema. Tudo bem, gente, estamos falando de uma galera que tá bem de grana e tudo. Não é todo mundo que pode fazer isso, né? Mas o cara, no nível da banda que ele tem, é o mínimo que ele tem que fazer, é isso, é ele preservar para que dê tudo certo, né? Sim. Entendeu? E ele já investiu um dinheiro ali, por que não investir um pouquinho mais? E me levou para acompanhar. E, cara, deu tudo certo, graças a Deus, mas foi uma experiência interessante, que eu achei o cara comprometido com ele mesmo, né? Tipo, eu quero que dê tudo certo. Eu também acho que ele tipo assim, cara, deixa o Hold entender aqui o que tá rolando, porque se der alguma treta no meio do nada, o Hold resolve. Sabe quem eu me sentia na época? O Bob Bradshaw, da época, né? É por isso que o nego passou a ficar brincando, o Bob Bradshaw nacional, o Marcelo Coelho é o Bob... Você sabe quem é o Bob Bradshaw? Não sei. O Bob Bradshaw, ele tem a Custom Audio Electronics. Cara, eu sou fã do cara. Ele fez os primeiros hacks do Lukather, do Dan Huff, da galera toda. E ele é que criou os chaveadores. Ele tem aquelas pedaleiras monstras com vários loops e tudo. Fez The Edge, fez uma galera. Muita, cara, todos. John Mayer, todo mundo. Não sei se ele fez John Mayer, mas ele fez, cara, todos os grandes daquela época, década de 80. E aí o Lukather teve essa brilhante ideia, lógico, nos primórdios, virou e falou, o cara montou meu sistema, cara, eram 2 geladeiras de hack, era chaveando cabeçote, tudo, eram sistemas... Eu trouxe um livrinho aí que tem os sistemas de cabeamento de alguns, sabe aquela livrinho de capa roxa aí, depois você dá uma olhada, se tiver algum interessante para você botar, que eram as revistas que eu lia na época para ver o roteamento de sinal dos hacks e tudo, ligação de caixa. Revista gringa, né? Então o Lukather chamava o Bradshaw para viajar com ele.
E, tipo, deve ser uma onda, né? Tipo, o cara... Pô. Aí se tornaram amicíssimos, tipo... E o cara é um gênio mesmo. O cara foi... Eu acho que ele foi técnico de eletrônica da NASA, cara. O Bradshaw. Só pra você ter uma ideia. É uma coisa meio louca, Ele assim. tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Eu tenho mania de matar os outros aqui nesse programa aqui. Tá vivo. Tá vivo? Não tá, cara. Mas, pô, mas deve ser mais velho do que Mais velho, pô, mais velho. tem um vídeo do Steve Lukather tocando num show, ele cantando, tocando, que é a Pedaleira da Pau. Você já viu Eu vi, isso? eu vi. A fonte. Foi a fonte? Foi a fonte. O Rode levanta, aí trocou a fonte. Ele tinha uma fonte reserva. Nossa, que perrengue Foi a fonte. aquilo. Rapaz, imagina o batimento cardíaco do Rhodes naquela hora, né? Não- E você vê, Strymon, tá? Eu tô falando da marca pelo seguinte. Cara, o Pedroni usa muito esse jargão. Cara, foguete da NASA explodiu. Por que uma fonte não vai dar problema? Por que um pedal não vai dar problema? Carro 0 km, você tira da concessionária, dá problema na semana seguinte. Pode ter um defeito de fabricação. pode. Cara, gente, ninguém tá isento disso. Pode ser a marca que for, pode ser a marca top, pode ser a NASA. Não explodiu o foguete? Sim, e continua explodindo. Entendeu? Então, cara, tem cientistas, tem engenheiros, tem tudo e o negócio explode. Marcelo, Vai ser Oi? você falou da marca agora, Deixa ele deitado, assim é melhor. da Strymon, e aí me surgiu uma dúvida, né? Montando os sistemas e tudo mais, chega a ter alguma dificuldade em mesclar, por exemplo, os pedais True Bypass com esses pedais digitais, tipo o Big Sky, né, que tem o sistema todo dele ali, e você misturar isso tudo para poder criar aquela cadeia de sinal do que vai para o loop do amp e tudo mais, de usarem fontes diferentes. Você já chegou a montar algum sistema desse jeito? Na época que eu comecei a montar, alguns pedais, muitos pedais, na verdade, tipo o V-Twin que você falou agora há pouco, e tudo, eram fontes AC e DC, corrente alternada e corrente contínua. AC é simplesmente um transformador de 110 para 12 volts. É como se fosse um transformador de 220 para 110, ele pega 110 para 12. As fontes que eu montava, eu colocava AC e DC ali. Os transformadores juntos, eu fazia a saída específica para os pedais AC e DC. Os digitais, mais recentes para cá, agora está na moda aí fonte chaveada. As melhores fontes, na minha opinião, são com transformador. Só que, cara, você vai fazer a fonte isolada para 12 pedais, você tem que ter 12 transformadores. A fonte vai ficar com 3 quilos. Sim. Entendeu? Sim, sim. Vai ficar com 3 quilos. Aí você pega um transformador para um pedal Strymon que consome 350 mAh, você tem que botar um transformador de 1 ampere. Vai lá mais 1 quilo. Então fica meio inviável. As fontes chaveadas hoje em dia, elas não aceitam muito compartilhamento de pedais. Quando você tem o Daisy Chain, aquele rabichinho, você conecta várias fontes, uma fonte em vários pedais. Então, por exemplo, alguns pedais digitais reclamam de compartilhar a própria fonte com outros pedais, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Aí você vai ter um pi no fundo. Quando você tiver esse pizinho no fundo, vai desplugando. O pedal que parar de dar é o que não quer compartilhar, entendeu? Entendi. E capacidade de fonte também. Se você coloca uma fonte abaixo da capacidade, ela vai ficar roncando, vai fazer um ronco grave assim, entendeu? Porque não está dando a capacidade de alimentação, entendeu? Mas isso a gente aprende ao longo. Eu montei tanto sistema que quando eu já via acontecendo, o cara levava, minha pedaleira está acontecendo. E nem eu que tinha montado. Às vezes o cara montou e tudo, estou com ruído. Às vezes era aterramento, às vezes era fonte, entendeu? Sim. Por telefone, às vezes eu falava. O negócio que eu te falei que eu li os manuais, na época lá da loja da Pro Music, eu sabia os manuais de todos os hacks. Como que a gente começa a fazer a nossa fama para o bem e para o mal, né? Do tratamento ao cliente ao atendimento ao cliente. Muita gente me ligava falando assim, o meu hack parou de funcionar, ele acende tudo, mas estava saindo som e não sai. Aí eu falava assim, qual é o hack? Ele dava o modelo. Eu falava, então desliga ele, aperta o botão tal e tal e liga ele de novo. Você vai perder toda a tua programação, tá? Mas você vai dar um boot de fábrica nele. Eu sabia todos os resets de todos os hacks e todos os pods e tudo. Eu já sabia o que era. Por telefone eu resolvi o problema. E não cobrava nada, tá? Ganhei ponto? Eu entendo isso, cara. O que acontece é o seguinte. Você tem um perfil introspectivo, não é isso? Sim. E eu já falei sobre isso aqui em outros programas, né? Todo mundo que é introspectivo, ele se estressa, a energia dele vai sendo descarregada quando ele lida com pessoas. O extrovertido é o contrário, né? Quando ele lida com pessoas, ele carrega a bateria. Então, você pega, cara, um introvertido no momento que a bateria dele está descarregada e o cara faz alguma pergunta ou
acaba confrontando em alguma coisa, às vezes dá ruim, né? Às vezes dá ruim. Às Não, vezes a resposta é atravessada, E né? tem outra coisa, porque às vezes a minha cabeça tá lá na frente. Eu já sei o problema, já sei a solução e o cara tá insistindo naquela tecla. E eu Mas você tem algum caso concreto pra você falar de um cara que você se estressou por algum motivo específico que você lembra? Ah, agora sim, de surpresa? Vamos dar a pausa, me dá meia horinha pra eu lembrar. Não, assim, de estressar. Cara, eu nunca me estressei com ninguém. A maioria das vezes eu tô zoando ou brincando. A pessoa que se estressa comigo. Eu nunca me estressei, assim, de fato, com ninguém, de brigar. Entendi. Entendeu? É tipo, eu acho engraçado porque vem o Liciel aqui, né? Eu falo assim, tem uma lista negra. Cara, eu ri demais. Eu tava vendo você rindo, eu falei, o Matheus tá... Pô, é lógico. A minha lista negra era na cabeça, né? O cara voltava e falava, não, esse aí de novo não. Entendeu? Tipo, eu não anotava, mas não é, porque às vezes você tá focado ali no trabalho, entendeu? O cara vem com uma coisa absurda. Entendeu? E aí você tá focado, você já tá na solução. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.